Bom dia, pessoal. Segunda-feira de novo já, né? Pois é. Já desejo para vocês uma excelente semana. Que Deus abençoe a semana de vocês, que seja uma semana muito produtiva. Segundo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like desde já e ativa o sininho que a gente está lendo a Bíblia. Vamos continuar hoje a leitura da nossa Bíblia. Hoje já estamos em Atos dos Apóstolos. 19. 19 hoje, então vamos lá, né? Vamos à leitura da nossa Bíblia do Novo Testamento. Vem comigo. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quanto crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como algum deles se enfurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam a Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levantavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nos feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos que habitavam em Efeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviado a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que este ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvi que não só em Efeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são os deuses que fazem com as mãos. E não somente ao perigo
de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela de toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruído. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiro de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disso ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque esses homens que aqui trouxestes nem são sacrilegos, nem blasfemam da nossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra a lei, há audiências e há procônsules, que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. E quantas pessoas se ajuntam, e quantas vezes nós mesmos, né, pessoal, a gente se levanta aí sobre ou contra outras religiões. Pergunto para vocês, isso está certo? Está certo a gente querer convencer que não, só há salvação em Jesus Cristo e mais ninguém. Por quê? Por que que eu tenho que convencer alguém que só acha salvação em Jesus Cristo? Se o cara lá acha que há salvação na deusa Diana, se o cara lá acha que há salvação no Zé Pilintra, em Oxu, em Oxó, Pataxó, sei lá mais o que, não é problema meu. Não é problema nosso. Não é problema nosso de tantas pessoas que adoram imagens. Não será problema nosso pessoas que veem outros deuses como existente que não Jesus Cristo. Vocês conseguem compreender a sutileza disso? Nós estamos aqui para pregar. Agora, pregar é uma coisa, querer convencer à força é outra, completamente diferente. Então, gente, nós podemos pregar para judeus, nós podemos pregar para evangélicos, nós podemos pregar para pessoas da Igreja Universal, para pessoas da Igreja Católica, para pessoas da Umbanda, para pessoas, seja quem for, que só há salvação em Jesus Cristo. Agora, se essas pessoas vão se converter ou não, não cabe a gente. Se uma pessoa lá, não, eu sou adorador, na verdade, é de Satã. Problema dela, gente. Problema dela, não é problema nosso. Entendam isso. O nosso problema é levar a palavra de Cristo. Levar a palavra de Cristo não é convencer, não é se irritar com aquelas pessoas que não estão no mesmo propósito que você. Compreende? A coisa é simples. Não é se irritar com aqueles que não estão no mesmo propósito que você. Quais são os nossos propósitos? Pregar a palavra.
Mas para pregar a palavra, nós pregamos para quem quer ouvir. Não pregamos para aqueles que não querem ouvir. Não pregamos e nunca pregarei para aqueles que não querem aceitar a palavra de Jesus. Para aqueles que não querem aceitar a salvação no Cristo. Tá, gente? Então, sem brigas, por favor, tá? Novamente, uma excelente semana para todos vocês. Se inscrevam no canal, ativa o sininho e a gente volta com vocês ainda hoje às 7 da noite, que a gente está sempre aqui com vocês, 7 da manhã e 7 da noite, sem falta, 365 dias por ano, sábado, feriado, domingo, segunda, todos os dias, tá, gente? 2 vezes por dia, 7 da manhã, 7 da noite, todos os dias do ano. Que assim seja. Amém. Deus abençoe a todos vocês.